Livro: Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 5. Tema desta semana: Tenho, porém, contra ti. Meta de hoje: leitura das páginas 78 a 80. A igreja em Tiatira e o fermento. Quando estudamos o Evangelho de Mateus, vimos que existe uma correlação entre a parábola do fermento e a igreja em Tiatira. Em Mateus 13:33 lemos: Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Se você esconder fermento na massa de farinha de trigo, esse preparo vai levedar e transformar-se em uma massa fermentada, inchada. O fermento mencionado nessa parábola representa as coisas malignas, tais como hipocrisia, corrupção e ensinamentos que induzem ao erro. A esse respeito, no Evangelho de Marcos, Jesus fez a seguinte advertência. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Marcos capítulo 8, versículos do 15 ao 16. Os discípulos acharam que Jesus estava reclamando por não haver trazido pão. Todavia, Jesus não se referia a isso. No Evangelho de Mateus, o Senhor novamente fez essa observação, como podemos ler. Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16:6. Novamente, eles entenderam que o Senhor dizia isso porque não trouxeram o pão. Então o Senhor esclareceu: Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Versículo 11. Portanto, o fermento é a doutrina, o ensinamento dos religiosos. Esse sim fermenta. Infelizmente, a igreja em Tiatira, que deveria ser como uma farinha pura, acabou tornando-se uma massa levedada. O que, entretanto, significam as 3 medidas de farinha mencionadas na parábola de Mateus 13? A farinha representa Cristo como alimento que a igreja deve oferecer ao homem. Por essa razão, nossa função como igreja consiste em sair às ruas com vistas a alimentar as pessoas com Cristo. 3 medidas de farinha equivalem à quantidade necessária para fazer uma refeição completa para o homem. Em Gênesis 18 lemos: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vossos servos. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como dissestes. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Versículos do 1 ao 6. A partir desse texto, podemos dizer que 3 medidas de farinha era uma refeição completa para aqueles homens. E Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Versículo 7. Se você for encarregado de pregar o evangelho do reino, de orar pelas pessoas, de fazer comportagem, você precisa levar 3 medidas de farinha, isto é, levar suprimento espiritual para as pessoas. Se a igreja é como essas 3 medidas de farinha para alimentar as pessoas, ela não pode ser entendida como uma organização com estruturas e templos enormes para todo mundo contemplar e dizer: olhe que coisa maravilhosa, que coisa gigantesca. Não, a igreja se presta tão somente a fornecer alimento espiritual ao homem.
Porém, infelizmente, os homens, ao longo dos séculos, foram construindo estruturas de templos gigantescas para que, de certa forma, as pessoas se sentirem pequenas dentro da suntuosidade do edifício. A igreja não é para isso. Ela tem de ser um lugar agradável para as pessoas se alimentarem de Cristo. Sobre o fermento, à luz de 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo nos mostra outros aspectos. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Versículos do 6 ao 8. Sirvamos às pessoas os asmos da sinceridade e da verdade, sem fingimento, sem hipocrisia, com o coração puro. A igreja é nova massa. Esconder o fermento em 3 medidas de farinha significa que a igreja em Tiatira levedou por completo, ocultamente, os ensinamentos com respeito a Cristo. Diante disso, Jezabel não somente ensinou, mas ainda seduziu os servos do Senhor a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Acerca disso, a carta à igreja em Tiatira expõe: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2:20. Isso significa que quando a igreja perde sua forma, sua essência e perde a palavra de Deus, transmitida por meio do ensinamento saudável dos apóstolos, surgem ensinamentos estranhos e Jezabel se manifesta, cujo falar resulta na sedução da igreja à prática da prostituição espiritual, da idolatria. Que o Senhor nos livre dos desvios e da degradação. Conclusão. Embora tenhamos usado grande parte deste capítulo para apresentar o contexto histórico e destacar os registros do Antigo Testamento, a fim de aprofundarmos na advertência do Senhor à igreja em Tiatira, isso nos ajudou a perceber as estratégias de Satanás ao longo dos séculos para tentar destruir a base de nossa fé e, por conseguinte, destruir a edificação da igreja. Contudo, graças ao Senhor, ele não conseguiu e não conseguirá. Nós já estamos muito próximos da volta do Senhor. Deus usará o ministério de João e a igreja em Filadélfia para restaurar todas as coisas. Cabe a nós pregar o evangelho do reino, levando essas verdades como a fina flor de farinha a toda a terra habitada para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Aleluia!